Pastor Jeremy pode ficar aqui já. E eu vou convidar também o Pastor Rick para pregar a palavra de Deus para nós hoje à noite. It's a blessing to see you again this evening. É uma bênção vê-los aqui hoje à noite. And welcome to those who are joining us as visitors tonight. Bem-vindo a todos os visitantes essa noite. Last night in the service, the easel broke, Ontem à noite no culto o tripé quebrou and Pastor Kent became our easel. e o pastor Kent se tornou o tripé, né? And someone took a picture of him holding the easel up here. E alguém tirou uma foto dele ali segurando. And quadro. I put it on my phone. Eu coloquei no meu celular And I erased the words that were on the board. e apaguei as palavras que estavam ali no quadro. And I wrote the words, I will not sleep in church anymore. E escrevi lá: eu não dormirei na igreja mais. But then he fixed the easel. Aí ele arrumou o tripé, né? So tonight we'll have to use the real thing. Hoje à noite vamos ter que usar o verdadeiro tripé. I do encourage you to come back tomorrow night as well. Eu quero animá-los para voltar amanhã também. Pastor Kent will be preaching tomorrow night again. O pastor Kent estará pregando amanhã também. And I know that will be a blessing to you as well. E isso vai ser uma bênção para você. Please take your Bibles to Ephesians chapter number 4. Pegue as suas Bíblias, vai para Efésios capítulo 4. Chapter 4 of Ephesians, we often will call the change chapter in the Bible. Capítulo 4 de Efésios a gente chama o capítulo de mudança na Bíblia. It deals with putting off the old nature Fala sobre deixar o velho homem and putting on the new nature. e colocando o novo homem, a nova natureza. He talks about putting off anger, Ele fala de deixar a ira, putting off lying, deixar a mentira, putting off stealing, deixar o ato de roubar and putting on the things that a Christian should do. e revestindo-se com as coisas que um crente deveria fazer. And in verse number 31 and 32, Versículo 31 e 32, there are some very specific things the Bible addresses that we should put off and put on. tem algumas coisas bem específicas que a Bíblia fala que devemos retirar e outros que devemos colocar ou nos revestir daquilo. So please read along as we read these two verses. Por favor, leia enquanto acompanhe enquanto nós estamos lendo aqui. Efésios 4, 31 e 32. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Last night we spoke about how to deal with emotional pain in our lives. Ontem à noite nós falamos sobre aquela trauma, a dor emocional em nossas vidas. We talked about where emotional pain comes from. Falamos das raízes, ou as fontes, vamos dizer, dessa dor, From abuses that we have suffered. de abusos que nós sofremos, From betrayals that we have da suffered. traição que nós sofremos, From conflict in our lives. dos conflitos em nossas vidas And from the death of a loved one. e da morte de entes queridos. And we talked about how God wants us to pour our painful, our emotional pain out to Him. E nós falamos como Deus quer que nós derramamos essa dor perante Ele. And it's a wonderful thing to know that God cares about our emotional pain. É uma coisa maravilhosa saber que Deus se importa com a nossa dor. To know that we are not alone here on this earth. Saber que não estamos a sós aqui nesse mundo. And that we have a God that has compassion for us. Que temos um Deus que tem compaixão por nós. Who wants to bear our burdens. Que quer carregar o nosso peso. But tonight I want to speak to you about how to stop the inflow of emotional pain. Hoje eu quero falar para vocês sobre como cortar essas fontes de dores que estão entrando. How to deal with the baggage that has
is left from the abuses and betrayals that we have experienced. O que fazer com a bagagem que a gente tem devido a esses problemas que experienciamos? Because so often in our lives, Tantas vezes em nossas vidas, there's traumas that we have experienced in our past tem traumas que nós experienciamos no passado become very heavy burdens that we carry presently. que se tornam um peso grande, um presente em nossas vidas. And we hold bitterness about those things. E nós temos uma amargura por causa dessas coisas. And this is what the scripture speaks of tonight. E é isso que as Escrituras falam nesta noite. The Bible tells us here that we are to put away all bitterness from our life. A Bíblia diz aqui que é para nós retirarmos toda a amargura de nossas vidas. Bitterness means to hold a grudge. A amargura é você segurar alguma coisa contra outra pessoa. There are some people who have held grudges for many years. Alguns seguraram as queixas por muitos anos. Something has happened in their past that they became angry over. Alguma coisa aconteceu no passado e eles ficaram irados com aquilo. They took up an offense, Eles se ofenderam. and if that offense becomes a turning point in their life. E essa ofensa se tornou um ponto de mudança em sua vida. Some years ago in 1999, Alguns anos atrás, 1999, we had a tornado come through Oklahoma City. houve um tornado que veio pela cidade de Oklahoma. It was the largest one ever recorded in the United States. Era o maior em recorde até o dia nos Estados Unidos. It was a mile wide. Tinha mais ou menos 1,5 km de largura And it destroyed many homes. e destruiu muitas casas, It destroyed our own church building. destruiu até a nossa igreja, o prédio da igreja, And there were a good number of people that were killed. e muitas pessoas também morreram. And for many people, May 3rd, 1999, Para muitas pessoas, dia 3 de maio de 1999 became a marker point in their life. se tornou um ponto específico, marcante na sua vida. In their mind, life was before the tornado and after the tornado. As suas vidas começaram a se referir a antes do tornado e depois do tornado. It was such a traumatic event. Foi uma coisa bem traumática nas suas vidas. And for a good number of years, there was a display in our new church building. E por um bom número de anos, nós colocamos um visual ali dentro da igreja, Of the pictures of the damage that was done. as fotos da destruição que foi feita. There was a piece of the twisted metal from the building that had been destroyed. Tinha a foto de um pedaço do ferro que estava todo torcido, que foi destruído no tornado. And anytime someone would visit our church, a missionary or a preacher would visit our church, E qualquer vez que algum missionário, algum pastor visitava a nossa igreja, the first thing they would ask us about is the tornado. a primeira coisa que eles nos perguntavam era sobre o tornado. And we would take them back and show them the pictures. E a gente levava eles lá e mostrava as fotos. And they would comment about how traumatic it was. E eles comentavam sobre como era muito traumático aquilo. And I noticed that there were many testimonies in our church E eu percebi que tinha muitos testemunhos dentro da igreja that continually referenced back to when the tornado had come. que sempre faziam referência ao período da tornada. And I decided in my mind to eliminate those pictures from being put up in the church. Eu decidi retirar aquelas fotos da parede da igreja, Because I felt that it was holding our church back from being able to move forward. porque eu senti que estava segurando as pessoas na igreja de poder avançar em suas vidas. So we took all the pictures down and repainted the walls. Então nós retiramos todas aquelas fotos, pintamos as paredes And we took those pictures and put them up. e guardamos aquelas fotos. And I told the church, Eu falei para a igreja, it's okay to remember things that have happened to you. não tem problema você lembrar as coisas que aconteceram na sua vida. But it's never okay to make the past the focus of your life. Mas tem um problema quando a gente foca no passado em It's nossas never vidas. okay to make something traumatic that's happened in your life Não tem problema você ter alguma coisa traumática na sua vida the defining factor of your future. e você pegar aquilo, fazer aquilo
uma diferença para o teu futuro. And this is exactly what bitterness does in our lives. E é exatamente isso que a amargura faz em nossas vidas. Bitterness keeps us from being able to move ahead in life. A amargura, ela previne a gente de poder ir em frente em nossas vidas. By keeping our attention on something bad that has happened in our past. Ela chama a nossa atenção a algo no nosso passado ruim de aconteceu. And we allow ourselves to be miserable today E nós permitimos a nós mesmos ser tristes hoje because of something that may have happened many years ago. devido a algo que aconteceu há muitos anos atrás. And you might say, but Pastor, you don't know how traumatic that thing was. Talvez você diz, mas pastor, você não sabe os problemas que eu passei naquele evento. It may well have been a very bad abusive situation. Pode ser que foi alguma coisa bem abusiva. It may have been a terrible betrayal. Pode ser uma traição terrível. It may have been a traumatic conflict. Pode ser um conflito traumático. It may have been the death of your parent or your child or your spouse. Pode ter sido a morte do teu filho, de um dos teus pais ou da tua esposa. But I tell you this tonight. Mas eu te digo isso hoje à noite. God does not want you to let that thing have power over you any longer. Deus não quer que você permite que aquela coisa no passado continue tendo poder sobre a sua vida. God does not want you to throw your future away because of your past. Deus não quer que você desperdiça do teu futuro devido ao passado. And so he says in this verse to put away bitterness. Então ele diz aqui nesse versículo para nós afastarmos de toda amargura. He says to put away wrath over the things that have happened. Retira a ira sobre as coisas que aconteceram. The word wrath means to have anger with a desire for vengeance. A palavra ira, você está bravo, você quer vingança sobre aquilo, essa palavra. The Bible tells us that vengeance belongs only to God. Mas a Bíblia nos diz que a vingança pertence somente a Deus. That it is a weight too heavy for man to carry. É muito pesado, é algo muito pesado para nós carregarmos. The Bible says here to put away those things that provoke us. A Bíblia diz para nós afastarmos aquelas coisas que nos provocam. So many times because of the trauma of our past. Devido a trauma no passado, There's something that we keep around in our life. tem algo que a gente permite a permanecer em nossas vidas, Like the photographs of that tornado. como as fotos lá na igreja do tornado, That are a constant irritation to us. que são constante irritação a nós, Continually provoking wrong feelings in us. sempre provocando sentimentos errados em nós. And the Bible says to put those away. E a Bíblia diz para afastar daquelas coisas. It says to put away yelling about these things. Fala aqui que nós devemos afastar da gritaria, To stop bringing it up again and again and again. para não retornar aquilo vez após vez após vez. There are some people that I pastored in my life Tem pessoas que eu já pastoreei em minha vida, that every time I speak to them, que toda vez que eu falo a eles, they bring up the same problem they've always brought up. eles sempre estão trazendo de volta aquele mesmo problema que eles sempre falam. They always tell the same story. Sempre contam a mesma They história, always have the same hurts. sempre tem a mesma dor. Sometimes they cry on cue when they tell their story. Às vezes choram até no mesmo lugar na história, But it's constantly brought up in their mind, mas constantemente em suas mentes eles permitem isso a surgir. and they tell everyone that they meet. E eles falam isso para todos que conhecem. But we're to put away this constant yelling and evil speaking. Mas nós devemos nos afastar dessa gritaria. We're to put away the malice of our heart, Devemos tirar a blasfêmia, a malícia, because these things keep us anchored to that which has hurt us. porque essas coisas são como uma âncora e nos seguram aquilo que nos machucou. And it would be good for us to know that we should put these things away. E seria bom a gente entender que nós precisamos afastar dessas coisas, But the best thing about the Bible mas a melhor coisa sobre a Bíblia is that God does not tell us to do something é que Deus não nos fala para fazer algo that He doesn't give us the plan to accomplish. a qual Ele não nos dá o plano para conseguir fazer. And so the next verse gives us a plan for how to accomplish putting away these things from our life. Então o próximo versículo nos dá um plano de como podemos chegar ao ponto de afastar essas coisas de nossas vidas. He says first we're to put on kindness.
Ele diz, antes sede benignos. This means to begin to do good for others. Isso quer dizer fazer o bem para os outros. It's important that if we're going to put bitterness out of our life, É importante que nós vamos nos afastar da amargura, that we begin to look at the problems others are experiencing. que nós começamos a observar os problemas que os outros estão passando. That we no longer stay focused on ourselves. Que não somente focamos em nós mesmos, That we look for the needs that others have. mas que procuramos as necessidades das outras So pessoas, that we can begin to minister to their needs. para que possamos começar a ministrar as necessidades dos We outros. can show kindness to them. Podemos mostrar bondade a eles. We have a statement in the States Nós temos um ditado nos Estados Unidos that says, I felt sorry for myself because I had no shoes que diz que eu me senti mal porque eu não tinha sapatos, until I saw a man who had no legs. até que eu encontrei alguém que não tinha pernas. As long as we're focused on that thing that happened to us, Enquanto estamos focados naquilo que aconteceu a nós, we will miss the fact that we have very good blessings in our life too. nós vamos perder o fato de que nós temos bênçãos em nossas vidas That também. there are people around us that have greater hurts than we have. Tem pessoas ao redor de nossas vidas que têm dor muito maior do que o nosso. That there are people who have greater disadvantages than we do. Pessoas que estão em desvantagem bem maior do que nós. And the Bible says if you're going to put those things out of your life, you need to start looking for others to show kindness to. A Bíblia diz que se nós vamos tirar essas coisas de nossas vidas, então nós precisamos achar outras pessoas a quem podemos mostrar bondade. It also says that we're to develop a tender heart. A Bíblia também fala que nós devemos ser misericordiosos, estar apiedados pelos outros. This means to put on compassion, Isso quer dizer ter compaixão, to have compassion on the burdens that others carry, a ter compaixão pelos pesos que os outros estão carregando, to have compassion on what others have endured. ter compaixão pelo que os outros estão passando. Did you ever think that possibly Você já pensou que possivelmente the thing that you endured a coisa que você está aguentando, and you survived que você sobreviveu, might give you an opportunity to minister to someone who is also suffering that same thing? talvez te daria a oportunidade para ministrar a alguém que também está sofrendo aquela mesma coisa? That you enduring this might give you an opportunity to minister to someone who doesn't seem like they're going to make it. Que você aguentando isso pode poder ministrar a alguém que parece que não vai conseguir passar por aquilo, Who needs someone to come alongside and tell them it'll be okay. que precisa que alguém venha ao seu lado e diz a eles que vai ser tudo bem, vai estar tudo bem. You can make it. Você pode conseguir passar essa dor. God has an answer. Deus tem uma resposta. But as long as we stay focused on our past, Mas enquanto nós estamos focados no nosso passado, we will never be able to minister compassionately to others. nunca vamos poder ministrar com compaixão aos outros. And showing kindness to others and compassion to others E mostrando a bondade e a compaixão para os outros is one of the most certain ways to heal our own hearts. é um dos modos certos, com certeza nós podemos curar o nosso próprio coração. And then the Bible gives us one more truth. Aí a Bíblia nos dá mais uma verdade. This is where we'll spend the rest of our time. E nós vamos focar o resto do tempo, ficar aqui nesse ponto. The Bible says that we are to forgive one another. A Bíblia diz que nós devemos perdoar uns aos outros. You say, Pastor, do you mean I have to forgive the person that offended me? Você diz, pastor, eu preciso perdoar a pessoa que me ofendeu? Yes, that's what the Bible says. Sim, é isso que a Bíblia diz. You have to forgive those who have committed trespasses against you. Você tem que perdoar aquelas pessoas que te traspassaram. But God tells us how to accomplish this. Mas Deus nos diz como fazer isso. And I would tell you this, that most people do not understand biblical forgiveness. Eu te digo que
A maior parte das pessoas não entendem o perdão bíblico. Because our cultures have presented a wrong concept of forgiveness. Porque as nossas culturas têm apresentado um perdão falso. And sometimes the religions of our cultures have presented a wrong concept of forgiveness. Muitas vezes as religiões das nossas culturas têm apresentado um falso perdão. And so the Bible gives us an explanation of what forgiveness looks like. Então a Bíblia nos mostra, ou nos dá uma explicação do que é o verdadeiro perdão. It says, forgive one another, Diz, perdoando-vos uns aos outros, even as, como também, in other words, in this manner or in this way, em outras palavras, neste jeito, neste modo, as God, for Christ's sake, hath forgiven you. como Deus vos perdoou em Cristo. Let me draw this on the board for an illustration. Eu vou escrever aqui no quadro para uma ilustração. This line for our illustration will represent all of time. Essa linha vai representar todo o tempo, From the beginning of time do início de todo o tempo till after time will end. até depois que acabar o tempo. Spell out after the D-E-U-S. God supersedes time. Deus é maior do que o tempo. And God, before time began, Deus, antes que iniciou o tempo, decided that He would forgive the sins of all people Ele decidiu que Ele perdoaria os pecados de todas as pessoas, in the death of Jesus Christ na morte de Jesus Cristo, on the cross. na cruz. And the death of Jesus Christ on the cross, E a morte de Jesus Cristo na cruz, God said was sufficient to forgive all sin. Deus disse que era o suficiente para perdoar todo o The pecado. Bible says there's no more sacrifice needed. A Bíblia diz que não há outro sacrifício necessário. Now, I need you to understand what this really means. Agora eu preciso que você entenda o que isso quer dizer. Because understanding the atonement of Christ Porque entendendo esse sacrifício de Cristo, will make a distinct difference in your mind as to how you understand forgiveness. vai fazer uma grande diferença na sua vida de como você compreende o perdão. Because different religions teach different things about the extent of His atonement. Porque as religiões diferentes ensinam algo diferente sobre esse sacrifício. The Catholic Church, for instance, A Igreja Católica, por exemplo, teaches that the death of Christ ensina que a morte de Cristo was only sufficient to pay for original sin. só foi o suficiente para pagar pelo pecado original. And that you are responsible to pay for all of the rest of the E sin. que você está responsável para pagar por todos os outros And that pecados. you have to participate in sacraments to accomplish E this. que você tem que participar nos sacramentos para conseguir isso. That every time you go to the priest and confess, you're sacrificing for some of your sins. E toda vez que você vai ao padre e confessa, então você está sacrificando pelos seus pecados. Or when you partake of the Mass, you're sacrificing for some of your sins. Ou quando você participa da missa, você está sacrificando por alguns dos seus pecados. And there are 7 primary sacraments that they teach will pay for some of your sins. E tem 7 coisas que eles ensinam que pagam por alguns dos seus pecados. But they also teach that what sins are left over at the end of your life, Mas também ensinam que aqueles pecados que restam no fim da sua vida, you will have to go to purgatory to pay for those sins. você terá que ir ao purgatório para terminar de pagar aqueles pecados. Please understand this. Por favor, entenda isso. Purgatory is not in the Bible. O purgatório não existe na Bíblia. The Bible does not teach of such a place. A Bíblia não ensina de tal lugar. This concept of Christ's atonement Esse conceito do sacrifício de Cristo will affect how we think of forgiveness toward others. vai afetar como nós pensamos do perdão aos outros. Because if this is how we understand God's forgiveness, Porque se é assim que nós entendemos o perdão de Cristo, then we will think in order to forgive others, they will have to suffer for what they've done. então nós vamos pensar que para nós perdoarmos os outros, eles vão ter que sofrer pelo que fizeram. And we may even think something like this. E
talvez até pensamos algo assim. No, I cannot forgive you. You go to purgatory until I feel you have suffered enough. Não, eu não posso te perdoar, vá ao purgatório até eu conseguir te perdoar. But this is not how God forgave. Mas não é assim que Deus perdoou. God did not forgive in a way that caused us to have to make sacrifices. Deus não perdoou de um modo que causa ou que obriga nós a fazermos um sacrifício. The Bible says that the death of Jesus Christ A Bíblia diz que a morte de Jesus Cristo was sufficient to pay for all sin. foi suficiente para pagar todos os pecados. All the sin of the past. Todos os pecados do passado, All the sin of the present. todos os pecados presentes All the sin of the e future. todos os pecados do futuro. Christ died once for all. Cristo morreu uma vez por todo sempre. The Bible even says that if it were necessary to make more A sacrifice, Bíblia até diz que se fosse necessário para ter outro sacrifício, that Christ would have to die on the cross again. que Cristo teria que morrer na cruz outra vez. But this is not necessary. Mas isso não é necessário. Christ only had to die once Cristo só teve que morrer uma vez to pay for all sin, para pagar por todo o for pecado, all men. para todos os homens. And God chose the sacrifice of Christ as sufficient. E Deus escolheu o sacrifício de Cristo como algo suficiente. He paid for all of your sin. Ele pagou por todos os seus pecados. And when you receive God as your Christ as your Savior, E quando você recebe Cristo como seu Salvador, you receive a sufficient forgiveness from God. você recebe um perdão suficiente de Deus. When we come on the scene in this life Quando nós morremos nessa vida and we recognize that we are sinners, e reconhecemos que somos pecadores, and we come to the place we realize that our sin has separated us from God. percebemos que o nosso pecado nos separa de Deus. There is none righteous, no, not one. Não há nenhum justo, nenhum sequer. There is none good. Não há ninguém justo ou bom. All have sinned and come short of the righteousness of God. Todos pecaram e se destruíram da glória de Deus. We have lied Nós mentimos, and stolen roubamos and hated e odiamos. and dishonored our authorities and our parents E não honramos as autoridades e os pais. and blasphemed the name of God Blasfemamos o nome de Deus. and lived according to our lust. E vivemos conforme os nossos próprios desejos. Sin is the transgression of God's law. O pecado é a transgressão da lei de Deus. And every person on this earth has broken the law of E God. toda pessoa aqui nesse mundo quebrou a lei de And it Deus. does you no good to compare yourself to others. E não adianta você comparar a si mesmo com os outros. Because the book of James, chapter 2 and verse 10, O livro de Tiago, capítulo 2, versículo 10, tells us if we've committed even one transgression, nos fala que se nós cometemos apenas uma transgressão, that we are guilty before God. que estamos condenados perante Deus. And so a person must come to the place that they are willing to acknowledge that they are a sinner, Então a pessoa tem que chegar ao ponto de reconhecer que é um pecador and that there's a condemnation of our sin, e que há uma condenação para o nosso pecado, that the wages of sin is death. que o salário do pecado é a morte. The wages of sin is not trying to live a good life. O salário do pecado não é tentar viver uma vida The boa. wages of sin is not partaking of sacraments. O salário do pecado não é participar do sacramento. The wages of sin is not being a good person. O salário do pecado não é ser uma boa pessoa. The Bible says the wages of sin is death. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. The Bible tells us it's appointed to the man once to die, and after this the judgment. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo após isso o juízo. We will all die physically. Todos nós morreremos fisicamente. And the decision we make about Christ E a decisão que tomamos sobre Cristo in this life neste mundo will determine what happens after our death. vai determinar o que acontece após a nossa morte. Whether we spend eternity with God Se in nós heaven, vamos ficar toda a eternidade com Deus no céu, or whether we are separated eternally from God in hell. ou se estaremos separados de Deus eternamente no inferno. And when a person comes to the place that they are willing to receive God, E
quando a pessoa chega ao ponto de que estão dispostos a receberem Deus, and they ask Him for forgiveness. e eles pedem perdão para Deus, This is a really good part. I like this part. eu gosto dessa parte, é muito bom. When I ask God for forgiveness, Quando eu peço perdão a Deus, God did not examine me Deus não me examinou to see if I was worthy of forgiveness. para ver se eu era digno de perdão. God did not examine you. Deus não examinou você para ver se você era digno de perdão. In the Old Testament, No Velho Testamento, the Bible says that they would bring a sacrifice to the temple. a Bíblia diz que eles traziam um sacrifício ao templo. They would bring a lamb Eles traziam uma ovelha or a turtle dove. ou uma pomba And they would present this to the priest. e apresentavam ao sacerdote como um sacrifício to pay for their sins. para pagar pelos seus pecados. And the priest would examine the sacrifice. E o sacerdote examinava aquele sacrifício. He examined it to see if it was worthy. Ele examinava para ver se era digno. But the priest never examined the person that brought the sacrifice. Mas o sacerdote nunca examinava a pessoa que levava aquele sacrifício. The question wasn't whether they were worthy. A pergunta não era se a pessoa era digna. If they were worthy, they wouldn't have had to bring a sacrifice. Se elas eram dignas, então não teriam que trazer um sacrifício. The question is, was the sacrifice worthy? A pergunta é se o sacrifício era digno. And when God looked at Jesus on the cross, E quando Deus olhou e viu Jesus na cruz, He said He is worthy, Ele disse: Ele é digno, and He is sufficient, e Ele é and suficiente, He is acceptable. e eu aceito isso. And when we come to God and ask for forgiveness, E quando nós chegamos a Deus e pedimos God does perdão, not examine us. Deus não nos examina. He accepts the sacrifice of Jesus Ele Christ. aceita o sacrifício de Jesus Cristo. For Christ's sake, E Deus, por causa de Cristo, forgives you. perdoa você. And this is the only way to forgiveness. E isso é o único caminho para o perdão. There is no other door to come to God. Não há outra porta para irmos para Deus. Jesus said, I am the way, Jesus the disse, truth, and the life. Eu sou o caminho, a verdade And e a no vida. man comes to the E Father ninguém vem ao Pai, but by me. senão por mim. This is God's example of forgiveness. Esse é o exemplo de Deus de perdão. And this is how God says we are also to forgive. E é assim que Deus diz que nós devemos perdoar. That person that has hurt you, Aquela pessoa que te feriu, that person that has abused you, aquela pessoa que te abusou, betrayed you, que te traiu, or whatever the reason is that you have pain in your life. ou qualquer a razão, motivo que você tem dor na sua vida. The Bible says that the way to put this pain away A Bíblia diz que o modo de afastarmos dessa dor is to operate like God does. é para operar igual Deus opera. And you do not examine them E não, if they're worthy of forgiveness. não devemos examinar eles para ver se eles são dignos do perdão. They don't deserve forgiveness. Eles não merecem perdão. But that's not the issue. Mas isso não é o que estamos discutindo. Because I didn't deserve God's forgiveness either. Porque eu não merecia And you o don't perdão de deserve Deus. E God's você forgiveness. não merece o perdão de Deus. But we can choose the sacrifice of Christ. Mas nós podemos escolher o sacrifício de Cristo, Just like God chose the sacrifice of Christ. assim como Deus escolheu o sacrifício de Cristo. And by the sacrifice of Christ, we can forgive. E pelo sacrifício de Cristo nós podemos perdoar. And this is the only way to truly forgive. E essa é a única maneira de verdadeiramente perdoar. Some years ago, Alguns anos atrás, we had a husband and wife visit our church. tinha um marido e esposa que vieram à nossa igreja. And when I went by their house to talk to them about the Lord, E quando eu passei na casa deles para falar para eles de Cristo, I asked him if he knew Jesus Christ as his Savior. eu perguntei se ele conhecia Jesus Cristo como Salvador. And he said, yes, I received Christ as my Savior as a young man. E ele disse sim, eu recebi Cristo como meu Salvador quando eu era mais jovem. But my wife's not saved. Mas a minha esposa não é salva. And I looked at her and I said, is this true?
E eu olhei para ela e perguntei, é verdade? She said, yes, Pastor, it's true. I'm not saved. E ela disse, sim, pastor, é verdade, eu não sou salvo. And I said, can I show you what the Bible says about E salvation? eu disse, posso te mostrar o que a Bíblia diz sobre a salvação? And I opened the scriptures. E abri as escrituras And I went through the gospel with her. e passei o evangelho com ela. And as we came to the end of the gospel presentation, E chegando no fim da apresentação do evangelho, she stopped me and she said, Pastor, I have heard all of these things. ela disse, pastor, eu já ouvi todas essas coisas. But the reason I'm not saved isn't because I haven't heard this. Mas o motivo que eu não sou salvo não é porque eu nunca ouvi. The reason I'm not saved is because the Bible says that if you hate someone, God won't forgive you. O motivo que eu não sou salvo é porque a Bíblia diz, se você odeia o teu irmão, Deus não vai te perdoar. I've never heard anyone say this before as an excuse for not being saved. Eu nunca tinha ouvido alguém usar isso como uma desculpa de por que não era salvo. But I remembered Matthew chapter number 5. Mas eu lembrei ali de Mateus Six, capítulo chapter 6, Where Jesus teaches the disciples how to pray. onde Jesus ensina aos seus discípulos como orar. And he tells them as part of this prayer in verse number 12, E ele diz, como parte dessa oração, no versículo 12 de Mateus capítulo 6, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. and then he follows this thought up in verse 14 and 15. Aí ele segue no contexto, no versículo 14 e 15, dizendo, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. So I turned to this passage and I read it to her. Então eu abri ali na passagem e eu li para ela, I said, is this what you're talking about? e eu perguntei, é isso que você está falando? She said, yes. E ela falou, sim, And she said, I hate my father eu odeio meu pai, and I will never forgive him, e eu nunca vou perdoar ele, so I cannot be saved. então eu não posso ser salvo. And I asked, why do you hate your father? Aí eu perguntei, por que você odeia o seu pai? And this is not a humorous thing, E isso não é algo engraçado, but I tell you the truth. mas eu digo a verdade. When she got done telling me what he had done to her, Quando ela terminou de falar para mim o que o pai dela tinha feito a ela, I hated him too. eu odiei ele também. He was an evil man. Ele era uma pessoa muito horrível. He died in prison because of what he had done to his children. Ele morreu na prisão devido ao que ele fez para os seus filhos. And I said to her, I understand why you don't want to forgive him. E eu disse a ela, eu entendo por que você não quer perdoar o seu pai. If that had happened to me, I wouldn't want to forgive either. Se isso tivesse acontecido comigo, eu também não iria querer perdoar. And I said to her, I don't think he deserves forgiveness. E eu disse a ela, eu não acho que ele merece o perdão. If it were up to me, people like him would be executed and go straight to hell with no opportunity for forgiveness. Se fosse por mim, a gente mataria ele e mandava direto para o inferno sem oportunidade de perdão. But the problem with that Mas o problema com isso is that's what I deserve as well. é que eu mereço isso também. I had never done what he did, Eu nunca tinha feito o que ele fez, but my sin caused Jesus to go to the cross as well. mas o meu pecado levou Jesus Cristo à cruz também. I don't deserve forgiveness. Eu não mereço o perdão. You don't deserve forgiveness. Você não merece o perdão. He didn't deserve forgiveness. Ele não merecia o perdão. But God does not forgive based on what we deserve. Mas Deus não perdoa conforme ao que nós merecemos. God forgives because Jesus Christ paid the price for that sin. Deus perdoa porque Jesus Cristo pagou o preço por aquele pecado. And I explained this to her. E eu expliquei isso a ela. And when I was done, we sat for, it seemed, a while in silence. Quando eu terminei, nós sentamos ali por um período de tempo, todo em silêncio, And she began to pray. e ela começou a orar. And she said, God, I do not understand how you could allow your son to die for the things that my father did. E ela disse, Deus, eu não entendo como o Senhor permitiu o teu filho para morrer
pelas coisas que o meu pai fez, but I also don't understand how you could let him die for the things that I've done. mas eu também não entendo como o Senhor o permitiu a morrer pelas coisas que eu fiz. And if you could choose Jesus to pay for my sins, E se você poderia escolher Jesus Cristo para pagar pelos meus pecados and to pay for the sins of my father, e para pagar pelos pecados do meu pai, then I will choose Jesus too. então eu escolho Jesus também. This is forgiveness. Isso é perdão. The Bible says here that if we forgive not, neither will our Father forgive us. A Bíblia diz aqui que se nós não perdoarmos, o nosso Pai também não vai nos perdoar. Because to refuse to forgive another person Porque para recusar perdoar alguém is to state that Christ's death was not sufficient for them. é para dizer que a morte de Cristo não era o suficiente To pelo pecado refuse to deles. forgive them Recusar de os perdoar is to despise Christ. é rejeitar a Cristo. And if we despise Christ's forgiveness for them, E se nós rejeitarmos o perdão de Deus para eles, then we despise Christ's forgiveness completely, então nós rejeitamos completamente o perdão de Cristo. because he did not die for just your sins. Porque ele não morreu somente pelos seus pecados. He died for the sins of all men. Ele morreu pelos pecados de todos os homens. And that sacrifice either applies to everyone E esse sacrifício ou se aplica a todos or to no one. ou a ninguém. We don't get to choose who it applies to, Nós não podemos escolher a quem isso se aplica. because God chose to apply it to all. Porque Deus escolheu aplicar isso a todos. I wonder tonight, Eu penso hoje à noite, first, em primeiro lugar, if there has been a time in your life when you received the forgiveness of God through Jesus Christ. se houve um tempo em sua vida que você recebeu o perdão de Deus através de Jesus Cristo. Has there been a time when you acknowledged your sin to God Houve um momento em que você reconheceu o seu pecado perante Deus and you stopped trusting in your own goodness e você parou de confiar no seu próprio mérito or your own works ou suas próprias obras or your own religion, ou sua própria religião and you said to God, I will trust in Jesus Christ alone. e você disse a Deus, eu vou confiar somente em Jesus Cristo. If there's never been a time when you received Jesus Christ as your personal Savior, Se nunca houve um momento em que você recebeu Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, then the Bible says you are not yet forgiven for your sins. então a Bíblia diz que você ainda não tem o perdão dos seus pecados. John chapter 3 verse 18 says João- you are condemned already João because of your sins. 3,18 diz que você já está condenado devido aos seus pecados. But if tonight you would put your faith and trust in Jesus Christ, Mas se hoje à noite você colocar a sua fé e confiança no Senhor Jesus Cristo, and you would accept the offer of God of forgiveness for you, e você aceita a oferta de Deus de perdão para você, these verses tell us that God, for Christ's sake, will forgive you. esses versículos dizem que Deus, por causa de Cristo, vai te perdoar. No matter what you have done, Não importa o que você fez, no matter how bad you think you are, não importa quão horrível você acha que é, Christ's death was sufficient for you. a morte de Cristo foi suficiente para você. But in order to be reconciled to God, Mas para você se reconciliar com Deus, you must turn to Him and receive Christ. você deve olhar a Ele e receber Cristo. Maybe tonight Talvez hoje à noite there's someone that you have bitterness against. tem alguém ao qual você está segurando uma amargura contra aquela pessoa. Maybe as I was speaking earlier about bitterness and trauma, something came to your mind. Talvez quando eu estava falando um pouco atrás sobre a amargura, talvez alguma pessoa apareceu na sua mente, That thing that weighs heavy on your heart. aquela coisa que pesa no teu coração, And you have tried to forgive, possibly. e você talvez tentou perdoar, You've tried to forgive logically. você tentou perdoar assim, raciocinar como você pode perdoar, Or you've said, I'm just tired of being angry. ou talvez você disse, eu estou cansado de estar irado com isso, But it keeps coming up again. mas continua voltando na sua mente. I tell you tonight that you
Christ. Eu digo hoje à noite que você pode levar aquela ofensa a Jesus Cristo. Not because you think it's a good idea. Não porque você acha que é uma boa ideia, Or because you feel it is a good idea. ou porque você sente que é uma boa ideia, But because the Word of God says that forgiveness through Jesus Christ will work. mas porque a palavra de Deus diz que o perdão através de Jesus Cristo funciona. And if you'll make the choice of forgiveness through Jesus Christ, E que se você escolhe o perdão através de Jesus Cristo, God will begin the process of healing your wounded spirit. Deus dará início ao processo de curar o teu espírito. Let me tell you one last story. Deixa eu te contar mais uma história. A friend of mine was preaching in the state of Nebraska, Um amigo meu estava pregando no estado de Nebraska and he was preaching about the topic of forgiveness. e ele estava falando sobre assunto de perdão. And at the end of the service, a woman came up to him, E no fim do culto, uma mulher chegou a ele and she pointed her finger into his chest, e ela apontou a ele com o dedo and she said, "It's easy for you to say. e disse: é fácil para você falar, It's easy for you to say forgive, é fácil para você falar perdoe, because your father didn't rape you every day for years. porque o teu pai não te abusou muitos anos, diariamente por muitos anos. What do you have to say about that?" E o que você tem a dizer por causa disso? And he said, "You're right. E ele disse: você está certo, I've never experienced what you have. eu nunca passei por isso, I've never suffered that pain. eu nunca sofri essa dor, But the Bible's either true or it's not. mas ou a Bíblia é verdadeira ou não é. And I believe the Word of God. E eu creio na palavra de Deus. And I believe that if you will choose Jesus Christ over your hurt, E eu creio que se você escolher Jesus Cristo acima daquela dor, that He will heal you. que Ele vai te curar. It may not be one time. Pode não ser uma vez, You may have to choose again tomorrow pode ser que amanhã você vai ter que fazer a mesma and escolha, every day. e todo dia, But as you continue to make that choice, mas se você continuar a fazer essa escolha, God's Word will prove true. a palavra de Deus vai se tornar verdadeiro. 6 months later, he came back to that church. 6 meses depois, ele voltou àquela igreja, And the lady came up to him again. e aquela mulher voltou a ele. She said, "I've done what you said. Ela disse: eu fiz o que o Senhor falou. It's still there, Ainda está ali aquela dor, but it doesn't hurt like it used to." mas não dói como antigamente. A year later, he came back to that same church, Após um ano, ele voltou para a igreja de novo. and the lady came up to him again, E a mulher disse a ele mais uma vez: and she said, "I've done what you said, ela disse, eu fiz o que o Senhor falou, and I hardly ever think about it anymore. e eu quase nem lembro mais o que aconteceu. God has healed my heart. Deus tem curado o meu coração. That same healing is available for you. Essa mesma cura está disponível para você. That same forgiveness is available to you, Esse mesmo perdão está disponível, because the cross of Christ will never change. porque a cruz de Cristo não muda. The forgiveness of God is always true, O perdão de Deus sempre é verdadeiro. and you can receive that forgiveness for your own sin tonight, E você pode receber esse perdão para os seus próprios pecados nesta noite. and you can choose that forgiveness for others for your own healing tonight. E pode escolher esse perdão para os outros, para a cura da sua própria vida hoje. But no one can do it for you. Mas ninguém pode fazer em teu lugar. You have to make the choice. Você que tem que escolher. Let's bow our heads. Vamos abaixar as nossas cabeças, vamos orar. Senhor Deus, nós percebemos que a Tua palavra foi ensinada nesta noite, que nós, como crentes, muitas vezes não entendemos bem o que o Senhor diz na Tua palavra, mas que a Tua palavra é verdadeira. O Senhor verdadeiramente quer, deseja perdoar os nossos pecados, as nossas ofensas, como também o Senhor já perdoou as ofensas
dos outros que foram cometidos contra nós. E nós podemos perdoar aqueles que estão ao nosso redor por Jesus Cristo, que também nos perdoou. Senhor, se tem alguém aqui nesta noite que está irado, que está magoado, que tem uma amargura no seu coração, por favor, mostre que Jesus é digno. Ele é o sacrifício suficiente para obter esse perdão em nossas vidas. Senhor, nos ajude a perdoar aqueles que nos magoaram. Se tem alguém aqui nesta noite que não é salvo, Senhor, peço que o Senhor toque nos corações, que eles percebam que o único sacrifício, a única coisa que pode os salvar da condenação do inferno, é o sacrifício de Jesus Cristo. E que hoje seja a noite da salvação para essa alma, Senhor. Pedimos que o Senhor toque nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.